Então os irmãos notaram que ontem ele falou, a noite fechou, a parte sobre o futuro, pensando na nossa atividade ministerial. E eu também segui isto aí, eu olhei para a história de Deuteronômio, depois eu olhei para a nossa necessidade de amor e palavra do Senhor no tempo presente. E agora eu quero pensar com os irmãos, eu quero fechar o meu trabalho pensando numa das poesias mais tocantes do livro dos Salmos. Eu sei que você talvez esteja pensando no Salmo 23, e não tenha dúvida que o Salmo 23 é algo que nos marca profundamente. Dificilmente não teríamos, ou talvez teríamos, alguém que não tenha decorado o Salmo. Mas eu quero olhar o Salmo 90, é o Salmo de Moisés. Eu diria que o homem que vai se aproximar de Deus, ele deve levar em consideração grandemente a grandeza do seu Deus. Eu me lembro do Scott Horrell dando aula para nós, na faculdade, foi Scott Horrell ou o Shed? Eu acho que foi o Scott. E ele mencionando que certa vez Einstein disse que os pastores do seu tempo chegavam à margem da blasfêmia por não conhecer o seu Criador. Isso... Eu não sei que pastores ele estava se referindo, quais igrejas ele tinha ido, né? Ou se ele tinha ouvido sermões de rádio, TV ou coisa parecida. E parece-me que qualquer um de nós poderíamos concluir com ele a mesma coisa, certos determinados sermões. Mas Moisés está aqui às vésperas de sua morte. Ele escreve este salmo antes do capítulo 34 de Deuteronômio ocorrer. Você pode vislumbrar, por exemplo, que ele fala dos dias de provação, que Deus possa reconstruir a bênção de Deus sobre o povo. E ele, a sua mente, a mente de Moisés neste momento, ela está encharcada, se é que podemos usar o termo, encharcada do livro de Gênesis. Particularmente Gênesis, os primeiros capítulos, 1 a 4, basicamente. E vamos lembrar também que Moisés não tem muita escritura também. Nós temos 66 livros que consideramos-los inspirados pelo Senhor. Moisés tem o que nas suas mãos? Ele está terminando o Deuteronômio. E ele tem o Gênesis aos números completamente fechadinho aqui. E então ele não tem tudo, mas o que ele tem, a revelação que é disponível a ele, e está ocupando muito a sua mente. Então Moisés está a essa altura da vida com 120 anos. O dia da sua morte é questão da datação divina. Ele já tem o lugar certo, quer dizer, vai ter que subir ao monte, ter uma visão panorâmica e morrer. Uma visão panorâmica da terra e morrer. Então ele não tem muito tempo. Mas o que mais me impressiona aqui é, se um médico dissesse para você que os seus dias estão contados, 6 meses, 1 ano, etc., do que você iria encher a sua mente? Quais seriam os pensamentos mais relevantes da sua vida? E a outra coisa que me atrai em Moisés, o homem que chegou a ver a forma de Deus, esteve no monte e Deus se revelou a ele, pelo menos às suas costas. De repente ele vai pedir por sabedoria, e isso me quebra. Isso é extremamente humilhante para mim. Que um homem com 40 anos de andança com Deus, e a mais íntima, a mais próxima intimidade de Deus que um homem do seu tempo pudesse ter, aí chega no final da vida e diz, olha, eu quero sabedoria. Eu gostaria de saber contar os meus dias. Eu gostaria de saber alcançar coração sábio. E aí nós começamos a pensar, poxa, se Moisés pensou isso, o que é que eu vou pensar de mim? Se ele que teve 120 anos e podia ter muita distribuição na sua vida de conhecimento do Senhor, e eu? Se ele que me legou para a história posterior, para um legado seu, 5 livros das Escrituras, eu não tenho nenhum, não vou ter também. Como ainda posso ser um homem sábio?
e aprender a amar o meu Deus acima de qualquer coisa. Apenas uma nota, o livro de Salmos constitui-se, como os irmãos sabem, 150 salmos, mas aparentemente tem um autor, Delitzsch. Ele disse que os livros provavelmente foram distribuídos como os livros do Pentateuco, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. E se você notar, o salmo que nós vamos meditar abre o bloco 4, o livro 4 do Pentateuco, portanto, isso seria uma referência ao livro de Números. E se você for notar o livro de Números é o livro que registra o maior número de ações violentas de Deus contra seu povo. E o relato que nós encontramos aqui no Salmo, principalmente a partir do versículo 7, é desse Deus violento, que punha aparentemente sem misericórdia o seu povo, e que leva o seu povo à exaustão da disciplina divina. E aí nós ficamos balançados, com todo o fato de que Deus tem disciplinado o seu povo. Portanto, o contexto físico mais real da escrita dos seus salmos, as planícies de Moabe, o versículo 15 fala dos anos de tribulações experimentados no deserto. Moisés está aqui no pôr do sol da sua vida, e ele está com os dias contados, mas o tempo que lhe resta, talvez 30 dias, talvez um dia, talvez um pouco mais do que isso, ele quer pensar na grandeza do seu Deus. Ele quer fazer uma comparação, mesmo que humilhante, entre os anos de vida dele e os anos de vida de Deus, se é que nós podemos usar isso. Então, o cerne do meu sermão é desafiar nós como homens e mulheres sábios, que querem conhecer o seu Deus, que querem aprender do seu Deus, que querem vivenciar esse Deus na sua realidade. Então, como o tempo já está meio puxado, eu vou lendo paulatinamente o texto, em lugar de ler o capítulo inteiro. Então, vamos notar, primeiramente, o versículo 1. A primeira coisa que eu quero mostrar é que o homem sábio, a mulher sábia, eles querem conhecer que a sua existência, eles sabem que a sua existência é segura devido a Deus. Não devido às coisas temporais, às mudanças, como aquilo que nós aprendemos ontem e com as quais temos que lidar no dia a dia da nossa igreja, geração X, geração Y, e as outras gerações anteriores, como nós aprendemos ontem de manhã. Ou os desafios ministeriais com os quais nós temos que lidar constantemente e o sofrimento que isso causa ao coração do pastor. Mas em quem nós temos de fato a nossa segurança? Onde está firmado a nossa segurança? Então, versículos 1 e 2 nos dizem o seguinte, eu começo com o título, porque este título do Salmo está no texto hebraico. Então ele altera, portanto, a numeração dos versículos aqui. Oração de Moisés, homem de Deus, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo. Virando a minha página, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Para pensar no que Moisés está dizendo. O versículo 1 começa com a colocação. É oração de Moisés, homem de Deus. A introdução deste salmo diz que esse cântico é uma oração, e nós não temos nos títulos dos salmos, muitos salmos que são chamados de oração. Basicamente, os salmos de oração no livro dos salmos são de Davi. Mas aqui é a oração de Moisés, homem de Deus. A outra coisa que é dito é que essa é a oração dele. Isso quer dizer que Moisés está naquele momento, de um dos momentos mais sublimes da vida de um homem de Deus, que é a oração. E a sua reflexão neste momento em que aparentemente ele está debruçado diante de Deus, e nesse diálogo Deus-homem, homem-Deus no caso aqui, ele reflete sobre a transitoriedade da vida enquanto ele convida, enquanto ele contempla a vida debaixo da ira divina.
afirmando a necessidade de se viver retamente diante do Senhor, mas ao mesmo tempo submetendo-se ao favor divino, ao favor gracioso. Aqui Moisés é qualificado como homem de Deus, e essa construção fala da qualidade de Moisés como homem de Deus no exercício da função profética. Coisa muito comum, principalmente nos livros históricos de 1ª e 2ª Reis, onde os homens, os profetas, são chamados de homem de Deus, porque ele expressa esse relacionamento de comunhão íntima com Deus, mas também reflete o caráter representativo daquele homem. Então, quando nós olhamos esse genitivo, homem de Deus, ele salienta não somente o caráter do pertencimento do homem, ele pertence a Deus, mas também o caráter de origem. Ele tem a origem dele, ele é de Deus porque ele procede dele, ele nasce dele. Então ele só é homem de Deus porque ele quer esse homem como seu representante. Portanto, irmãos, ela identifica Moisés no seu caráter. Ele é um homem não somente intimamente relacionado com Deus, mas também procedente dele como seu representante diante do povo. Como é dito no livro de Êxodo, Moisés é a boca de Deus, é a fala de Deus. E Arão foi dado como seu profeta, como seu representante. Então, Arão representava Moisés e Moisés representava Deus. Deus falava a Moisés, Moisés repetia isso para Arão. Como Arão aparentemente era muito mais eloquente do que Moisés, aí Arão falava ao povo, porque Arão entendia a linguagem do povo. E por isso ele era o seu representante. Portanto, aquele texto que diz, veio a mim a palavra do Senhor, quer dizer, a ideia de que a palavra do Senhor ganha realidade a partir do pronunciamento do profeta. Então, quando ele abre a boca, a palavra ganha realidade, quase que como uma entidade independente do próprio profeta. Como o profeta, ao falar, a palavra ganha a sua própria existência. Então ela age a partir do pronunciamento da palavra profética. Portanto, esses elementos são importantes, porque colocam aqui diante de nós a humildade de Moisés, apesar da sua elevada posição como mediador de Deus com a nação. Neste caso, ele diz que ele está buscando apreender, a capturar a sabedoria por meio das ações divinas na história de seu povo e na história dele mesmo. Então esse homem que representa Deus e que procede de Deus, esse homem que leva o título honorífico de homem de Deus, é um título de elevada honra, agora está tentando conhecer o seu próprio Deus. Está tentando humilhar-se diante do seu Deus. Ele não tem orgulho do que ele é, e na realidade ele poderia até se sentir, olha, eu estou completando a minha carreira, eu estou terminando o meu trabalho. Não, ele ainda, neste final de vida, ele diz, olha, eu quero te conhecer mais. Eu quero ser sábio, porque por estes últimos 120 anos, eu não alcancei ainda isso. Ensina-nos. Volta-te para nós. Vem a nós e te revela a nós com toda a tua graça, com todo o teu favor. Esse Deus que chamou Moisés e que o chama de homem de Deus em outros lugares, ele também é chamado aqui de um lugar seguro. Senhor, tu és a habitação segura para nós de geração em geração. Deus aqui é chamado de Senhor, não é a palavra Javé, ou como nós usualmente pronunciamos, apesar de sabermos que não sabemos como pronunciar o nome do Senhor. Mas damos uma tradução, uma opção alternativa. Aqui o nome é Adonai, que faz quase como um inclusio, ou seja, ele abre o Salmo 90 e a palavra Adonai fecha o Salmo 90. Então lá é Adonai Elohim, no final aqui é Senhor, Adonai. Mais literalmente, mestre, meu amo. Moisés aqui mostra a sua submissão completa a esse amo amoroso, gracioso.
ao mesmo tempo Deus. Então, meu amo, meu Senhor, olha, tu és o nosso lugar seguro, a nossa morada. Portanto, o nome divino aqui indica que Moisés está numa completa adoração. Sabe, aquela expressão do escravo que se agacha diante do seu rei, se abaixa diante do seu rei. Ele é um súdito que quer honrar. Ele coloca a face até o chão e chama o seu senhor, o seu mestre, o seu rei de amo. Ele é o Senhor de Moisés. Ele é Senhor de tudo. Ele diz aqui, tu és uma habitação de geração em geração. Este nome divino, portanto, dito por Moisés, invoca a ideia de mentor, aquele que está dirigindo, aquele de quem se recebe orientação. Esse nome também salienta que Deus é aquele que cuida do seu povo com zelo, com cuidado. E ao mesmo tempo, Ele é Senhor também das gerações, das eras, dos tempos. Por isso que Ele é Senhor de toda a história, de geração em geração. E aí Moisés está dizendo, se Deus não fosse um lugar seguro, a palavra seguro aqui é maon, como nós já vimos essa palavra em outros lugares, uma fortaleza. Denota que Deus se descobre ou revela-se para o seu povo como um lugar de habitação não abalada. A ideia de um lugar seguro, onde Deus esconde o seu povo dos seus inimigos, de tal forma que eles não o podem alcançar. Portanto, este Senhor, tão interessado pelo seu povo, é aquele que em sua totalidade, na completude, se a palavra existe, da existência de Deus, Ele é esse Senhor seguro. Muitas vezes, essa palavra, lugar seguro, se refere ao próprio lugar de Deus, a habitação, o céu. Se nós pudéssemos esticar um pouco mais o caráter interpretativo da palavra, neste texto, e por suas traduções em outros lugares, nós diríamos que Moisés disse que Deus é o céu para os seus santos. Somente Deus pode ser um lugar seguro, garantido para o seu povo. Interessante que aqui ele é um lugar seguro, um refúgio. No Salmo 71:3 ele é a rocha habitável, a mesma palavra. No Salmo 91:9 ele é simplesmente a morada. Interessante que algumas cidades, como Petra, foi construída na rocha, não somente para ser um lugar seguro para o seu povo, mas também para ser um lugar invulnerável. O que de fato não aconteceu, mas esse era o objetivo original. Sião foi construída sobre um monte, exatamente para facilitar a sua defesa e tornar-se um lugar invulnerável. Aqui Moisés diz, olha, o nosso lugar invulnerável é Deus. Ele é o nosso lugar inabalável. Então você já pode pensar dessa nota de louvor. Ele é um amparo divino. Antes que os montes nascessem e fosse formada a terra e o continente, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí Moisés começa a avançar um pouquinho mais. Ele passa desse lugar seguro que Deus é. E ele é um lugar seguro porque ele é antes de toda a criação. A eternidade de Deus aqui é comparada com a natureza criada em sua forma passageira. Porque o homem antigo pensava que a natureza fosse eterna, a criação fosse eterna. Mas Moisés diz aqui, antes dela. Antes de houver qualquer coisa criada, tu já eras Deus. Antes de qualquer coisa existir, a grandeza paternal divina é demonstrada nessa imagem do nascimento. Antes que os montes nascessem, antes que eles fossem gerados, antes que houvesse geração da terra, Deus é Deus. Ele é aquele que é absolutamente poderoso. Ou o único que é todo poderoso, o único que é totalmente divino. Interessante que os cananitas pensavam que Deus, como aparece aqui antes, tu és Deus eternamente. Antes, os cananitas pensavam que era o pai dos deuses.
cuja supremacia havia sido gradualmente reposta por Baal, seu filho. Mas o salmista diz aqui que não há outro Senhor que seja Deus, que é eterno e que é lugar de habitação do seu povo e do próprio salmista. Não é Baal, não é esse Deus que se revela em Gênesis como Criador de todas as coisas. O interessante aqui é que a mente do salmista, como eu já expressei, é cheia da Bíblia. Meus irmãos, aquele dado de 50 e poucos % de pessoas, de pastores que não leem a Bíblia, não leram, pelo que eu entendi, a Bíblia durante um ano, isso é lamentável. E isso deveria ser a nossa reflexão também. Se nós estamos encharcando como pastores, como líderes das nossas comunidades, da palavra de Deus, como Moisés tem aqui. Imagina só, nesses momentos, se Moisés não tem a palavra na sua mente, se ele não tem Gênesis na sua mente, quais seriam as fontes da sua reflexão? Quais seriam o conteúdo da sua reflexão? Literalmente, antes que os montes fossem gerados ou nascidos, os montes eram símbolos de estabilidade, de segurança. A cidade de Sião, como disse, foi construída sobre um monte, chamado de Monte Sião. O texto emprega a figura da mãe que gera filhos. Deus é Deus, ou Deus é o Deus que gerou esses montes que estão ao redor do salmista. Sobre um dos quais ele vai morrer. Mesmo os montes, símbolo da estabilidade para o homem antigo. Lembre-se, com as enchentes, com as invasões, vamos fugir para os montes, porque facilita a nossa vida, a nossa defesa. O salmista diz, olha, o lugar seguro não são os montes, são o próprio Deus, porque antes que houvesse qualquer monte, tu já eras Deus. Mas ele fala também da criação da terra. Antes que a terra e o mundo fossem trazidos à existência, Deus já era Deus. Mesmo por mais anos que a terra tenha, ela não se compara a Deus com a sua eternidade. Para Moisés isso era impressionante. Ele está enchendo a sua mente disso. Traz sobre a sua mente uma marca de profunda reflexão sobre a natureza do seu Deus. Isso mostra que os problemas que eu e você enfrentamos podem ter o efeito da aprendizagem. Moisés teve a negativa divina de não entrar na terra da promessa. E o que ele fez? Ele foi pensar sobre Deus. Ele foi meditar sobre Deus. Somente Deus era o Deus eterno que Moisés podia conhecer. Portanto, meus irmãos, homens e mulheres sábios, homens e mulheres de Deus sábios, são homens e mulheres de Deus que conhecem o seu próprio Deus. E a primeira razão para isso foi que o povo de Deus tem sua existência garantida por meio de um Deus eterno e imutável. Mas em segundo lugar, esse Deus disciplina seu povo para torná-lo sábio. E nós só vamos entender isso no versículo 12. Aliás, um texto meio complicado de tradução, mas eu vou tentar trabalhar com os irmãos aqui, mesmo que não seja a minha área, mas a gente vai tentar desvendar alguns mistérios aqui do texto. Mas antes disso, vamos avançando devagarinho. Em primeiro lugar, o Salmo mostra que Deus disciplina seu povo com misericórdia, com fins instrutivos. Esse é o ápice desta unidade. Quer dizer, por que Deus me castiga? Por que experimentamos calor da ira do deserto? A ira divina no deserto. E em certos momentos parece que experimentamos foi o furor de Deus. Aí Moisés diz, olha, porque ele quer que a gente seja sábio. Ele não maltrata vocês com o intuito de castigá-los porque ele está com raiva. Ele os castiga, ou ele os disciplinou, o seu povo, para que ele seja um povo incomparavelmente sábio com respeito às nações ao redor. Mas vamos avançar aos poucos. Versículos 3 e 4 nos dizem o seguinte. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens. Porque 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O tempo do homem versus o tempo de Deus. Aqui o salmista diz que há um dia que eu vou retornar ao pó. E isso é uma clara
evidência da efemeridade do tempo do homem sobre a terra. O texto diz: tu trazes de volta o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Moisés pensa aqui na morte, na natureza passageira do seu corpo. E para ele isso é uma questão de momento de quando vai morrer. É questão de simplesmente Deus dizer: agora sobe ao monte. Encontramos aqui uma clara menção à fragilidade do homem. Mas quem é que encurta a vida do homem? Quem é que ceifa a vida do homem? Para ele é o Deus que é eterno. Esse Deus que diz: tornai filhos dos homens. Interessante que essa palavra tornai, o verbo tornar, muito usado na mensagem profética, tornai para Deus e Ele tornará para vós outros, vai ser repetido no Salmo para Deus. Então, como se o salmista estivesse dizendo: agora, Senhor, o Senhor nos diz: tornai, filho dos homens, voltem para o pó. Agora é a hora do Senhor tornar para nós. Mas o texto vai avançando, e a última declaração do versículo 3 salienta que o retorno do homem ao pó é o cumprimento daquilo que foi estabelecido em Gênesis 3,19. Tornai filho do homem. Nessa reflexão da vida passageira do homem, Moisés começa a pensar, por outro lado, na longevidade divina. Ele para pensar e conclui: olha, Deus é muito longevo. Ele não diz isso nessas palavras, mas ele faz uma comparação. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Começando pela parte final do texto, uma vigília era de 4 horas. Então ele pensa: olha, já passou. Então começa a primeira vigília às 18 horas e vai até às 22 horas. Já passou. A outra começa às 22 horas, vai até mais adiante, e daqui a pouco já é 6 da manhã. A última vigília, a vigília do dia passou. Passou tão rápido. E que se percebe a rapidez com que ele passou. Irmãos, talvez uma comparação com os 3 dias que estamos aqui. Já vamos embora daqui a pouco. Mas chegamos segunda-feira. Acabou. Isso é extremamente passageiro. Desde que a existência de Deus é eterna, 1 milênio para Deus é um dia. Se o homem vivesse 1000 anos, e nenhum dos homens que conhecemos das Escrituras viveu isso, se um homem vivesse 1000 anos, para Moisés é um dia, para Deus. É o dia de ontem. Acabou, cessou. É também como essa vigília da noite. Em outras palavras, irmãos, a vida do homem é extremamente passageira. Olha só Moisés aqui, pensando que talvez pudesse entrar na terra da promessa, até aquele ferir da rocha quando ele devia falar. Agora Deus marcou a partir dali o prazo para a sua morte. Mas aqui Moisés está dizendo: olha, eu vivi 120 anos, o que é isso? É uma fagulha ínfima quando comparada à eternidade de Deus. A vida do homem é comparada com a relva, com o dilúvio, e também comparada com o sono pesado, o sono da manhã na realidade. Veja o que diz os versículos 5 e 6. O salmista diz o seguinte nos versículos 5 e 6. Tu os levas como por uma torrente, são como o sono de manhã, são como a erva que cresce de manhã, cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. 3 ilustrações da efemeridade da vida aqui. Em primeiro lugar, a figura do dilúvio. E nós que moramos em São Paulo, sabemos, alguém foi levado pela enchente. Por quê? Porque não conseguiu resistir à força das águas. Por mais braços que tivesse, por mais força, por mais que fosse capacitado na força da natação, no treino da natação, não conseguiria resistir à força das águas. Alguém foi levado, desapareceu. E quantas notícias quanto a isso ouvimos nos últimos 30 dias do mês de janeiro? Porque ninguém consegue. Ele diz aqui: olha, a nossa vida é levada como um dilúvio. E ele pensa, obviamente, em Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9. Quem resistiu ao dilúvio ali? Os que ficaram fora da arca, quem sobreviveu? Porque não consegue. A violência das águas
mostra a impossibilidade de resistir a ela. Ele diz, olha, nossa vida é levada assim. Vem um dilúvio, já foi. É como o sono da manhã. Qualquer um de nós aqui sabe, naquele momento ocioso da manhã, quando o relógio desperta e nós achamos que temos mais 5 minutos. E daqui a pouco desperta de novo e nós achamos que temos mais 5 minutos. Ele diz, olha, é como esse sono. Esse sono da manhã, puxa, despertou. Caramba, eu tenho que levantar. Mas eu não tenho mais 5 minutos? Não, tem que levantar, você não tem mais 5 minutos. Esse sono da manhã, esse sono tão rápido, tão passageiro. Quando a luz do sol começa a penetrar, ele também compara com a relva. Moisés conhecia muito bem o deserto. O orvalho da noite fazia com que a erva brotasse, mas o calor do dia logo secaria. E aí fica pensando, né, nos animais que o povo de Israel está trazendo. Viu aquela relva verdinha, pronto, cortou com os dentes do animal e já acabou, seca. E viu aquele calorão do dia. E acabava secando. De manhã essa erva floresce e corta-se à tarde. Ela murcha e seca. Mas Deus está incomparavelmente além disso. A vida como a força da água, como o sono breve, como a relva que nasce e seca imediatamente, a vida do homem passa nessa rapidez. Ela pode ser tomada pela violência, como aquele apanhado de surpresa pelo vendaval, como o sono e também como a relva que é queimada pelo sol. A partir daqui, Moisés vai começar a entrar mais intimamente na sua alma, no ser de Moisés e nas confissões dele. Aqui no versículo 7 em diante, até o versículo 11, ele vai lidar com esse Deus, que é um Deus que vê tudo, até os meus pecados ocultos. E é interessante que Moisés vai dizer os pecados que eu quis ocultar, os pecados que você quis ocultar. E aí percebemos que Moisés não é tão passivo nessa arte. Moisés vai dar razão para a efemeridade da vida. Para ele, Deus precisa nos tratar em sua ira por causa dos nossos pecados. Então, o pecado da humanidade é a razão para a brevidade da vida. Primeiro, nossos pecados estão patentes, claros diante dos olhos do Senhor. O versículo 7 diz, porque viemos a um fim em tua ira, e no teu furor somos aterrorizados. Colocaste nossas iniquidades diante de ti, os muitos que são ocultos da tua face. Não só aqueles que são patentes, claros, mas até aqueles que eu quis ocultar, tu, Senhor, pôs adiante. Tá aí, você pecou, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esse daqui também, olha, porque você quis esconder, mas eles estão aqui, eu vi. Na ira somos consumidos, chegamos a um fim rapidamente. A fragilidade, a ansiedade do homem é uma expressão do julgamento divino sobre ele. No calor do teu fervor somos perturbados, enfrentamos abalos, distúrbios, e o homem se torna aterrorizado. Todos os nossos pecados estão diante de Deus, até os nossos pecados ocultos. Os pecados ocultos são aqueles que Moisés pensou que estariam ocultos. De repente, ele pensou que estavam escondidos. Porém, quando Deus, na sua santidade, se revela, lá estavam eles, um a um. E aí nós pensamos, na hora que Moisés feriu a rocha, no meio da multidão, será que eu escondi isso de Deus? Será que todo o povo ao redor da rocha, com sede, querendo água, e eu feri uma, eu feri duas, será que eu consegui esconder isso de Deus? Não estavam lá. Meus irmãos, no meio da multidão, Deus estava vendo Moisés, Deus está vendo eu, Deus está vendo você. Sabemos dos 12, 13 milhões só que moram na cidade de São Paulo. Quantas vezes eu vou para a biblioteca do SESC, para a área da biblioteca do SESC, para estudar, ter um momento de concentração no que eu quero fazer. Algumas vezes eu vou lá, pelo menos uma vez por semana. Ali, na 24 de maio, famosa, a 24 de maio, que tantas vezes passamos por lá. E na multidão, no agito dali, eu não estou oculto a Deus. Na sua periferia, como disse o irmão, acho que 70 mil, uma delas aqui. Deus, você não está escondido de Deus.
Então Moisés sabe disso. Olha, meus pecados escondidos estão ocultos. Senhor, tu sabes todos. O salmista tinha tanta preocupação com isso, com os pecados ocultos, que ele tinha preocupação com os pensamentos. Deus, sonda-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, nesse esquadrinhar, nesse escavar da minha vida, vê se há em mim algum caminho mau, e por misericórdia, guia-me pelo caminho eterno. Aqui nós não estamos falando do salmista, eu acho que ali é Davi, mas aqui estamos falando do grande Moisés. O profeta que disse que haveria de se levantar um profeta semelhante a mim. Profeticamente falando que Jesus seria esse que seria semelhante a mim. Imagina. Esse homem aqui se revelando toda a sua alma. Sabe, irmãos, uma das coisas mais tocantes nos Salmos é que não somente eles trabalham com esse questionamento de Deus, sem perder a fé, sem perder o temor, sem perder a reverência, mas eles não procuram esconder o que está na sua alma. Eles falam claramente do que estão nos pensamentos. O Salmo 73 é um ponto forte disso. Olha, eu quis me desviar sim, eu invejava os ímpios, eu achava que eles eram mais bem-sucedidos e que ser crente não era válido. Porque o ímpio faz o que faz e ainda é melhor que eu. Como, para usar a ilustração do pastor Dorivaldo, ele tem um carro do ano, eu tenho um fusquinha aqui que eu tenho que colocar meu convidado no banco de trás para não cair na estrada. Irmãos, e quantas vezes nós, como Asaf, não pensamos a mesma coisa? Moisés vê a ira de Deus como uma causa final da brevidade da vida humana. A brevidade da vida é como o pensamento. Viver é muito rápido, é experimentar a rapidez de um pensamento. Versículo 9 nos diz: porque todos os nossos dias giram na tua ira. Nossos anos terminam como o ruído do grande trovão. A vida, por mais longa que seja, não tem gozo, ela tem canseira e enfado. Tudo isso com a rapidez de um voo, de uma ave. O texto diz no versículo 10, os dias dos nossos anos podem chegar a 70, e se há alguma energia, 80 anos. E o orgulho deles, o orgulho desses anos, a honra desses anos, é o quê? Tribulação e fraqueza, porque passam rapidamente e nós voamos. A coisa que o Moisés está vendo aqui, diante de tudo isso, como agradar a Deus, como pensar em Deus, o que é a nossa vida, o que é o nosso gozo. Nosso orgulho é uma vida com tribulações, com fraqueza, com enfermidades. Eu mesmo tenho que ir esporadicamente, a cada 6 meses, no Hospital São Paulo, TGO, TGP, para saber a gordura do fígado, colesterol, triglicérides. Sou quase obrigado a andar de bicicleta 3 vezes por semana. Mesmo quando eu não tenho nenhuma vontade, falo isso para os irmãos. Tem hora que seria tão bom ficar na rede ali na área externa da minha casa. Mas eu tenho que ir. É isso que o salmista está dizendo. O que é que nós temos? Cabelos brancos, gordura no corpo, que a gente não consegue mais eliminar. Tudo isso. Ele está dizendo, olha, o peso dos anos está chegando. O fim da vida está chegando. Mas a pergunta que ele está vivendo aqui é a seguinte: como viver uma vida sábia em todo esse tumulto, essa tribulação? Como conhecer Deus e viver em função desse conhecimento? Como ter um temor a Deus que é comparável com o Deus que adoramos? Essa é a pergunta de Moisés. Senhor, como eu posso te temer equivalente ao que tu és? Parece que Moisés está dizendo, eu não te temo tanto quanto o Senhor merece. Então essa é a pergunta de Moisés. Por isso que ele diz, quem conhece o poder da tua ira e o teu temor que a tua ira promove? Ele está dizendo, Senhor, como eu posso te conhecer? Consoante a manifestação do Deus Santo que tu és. Um Deus que se revela em ira. E aqui nós começamos a penetrar no coração de Moisés. Ele não está querendo reclamar de Deus. O que ele está querendo ter é o verdadeiro conhecimento de Deus, tão raramente encontrado na geração do seu tempo. E que esse conhecimento de Deus seja acompanhado de uma reverência, de um temor, de uma adoração equivalente ao que Deus realmente é.
Irmãos, o que ele quer nas palavras de Jesus, é a pérola de grande preço. Que ele pudesse vender tudo e comprá-la. Comprar aquele terreno apenas porque tem uma pérola que vale a pena encontrar. Meus irmãos, quando nós preparamos o sermão, quando eu estava preparando esse sermão, qual foi o objetivo? Será que nós preparamos os nossos estudos para o nosso povo, para que o nosso povo conheça mais Deus? Que ele tenha uma vida de temor a Deus. Como eu disse na última pregação, eu disse, meus irmãos, o seu caráter como crente revelará no futuro o sucesso, a derrota dessa igreja. E você precisa mudar aqui. E algumas coisas já foram acontecendo, eu não sei porquê. Só a graça de Deus. Meus irmãos, para pensar. Se o salmo terminasse aqui, a vida seria sem sentido para todos nós. Seria um salmo de desespero. Mas ele avança para o versículo 12. E nesse término dessa unidade diz, para contar os nossos dias. Que tu declares assim. Aí não está na sua versão o que eu estou falando. Eu vou explicar já para você porque não está aí. E que eu traga coração sábio. Um coração inteligente e sensato. A essência da sabedoria está em conhecer a transitoriedade humana e buscar a bondade divina na doação de uma vida sábia. Na realidade, este versículo conclui a seção anterior. Nós não temos, na realidade, um imperativo no hebraico aqui. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. De modo imediato, ele não só conclui a partir do versículo 3 ou 5, mas ele conclui basicamente o versículo 11. O versículo 11 diz, quem está conhecendo a força da tua ira, conforme o temor que a ti é devido de acordo com a tua fúria, para contar os nossos dias, que assim o Senhor declare, e que eu traga coração sábio. Portanto, na realidade, o texto está mostrando que diante do juízo divino, o que ele quer no final das contas é ser sábio. O versículo, portanto, 12, pode ser assim traduzido, para contar nossos dias. Assim declare tu, e que eu traga coração sábio. Irmãos, eu sei que você está perguntando por que eu traduzi dessa forma. Eu não sei se o José Arthur, que é o nosso professor de crítica textual do Antigo e Novo, pudesse responder. Ou se o Elcio, que é professor de hebraico lá na escola, pudesse responder. O fato é que eu tentei ver a Septuaginta e eu fiquei pensando que ela diz a mesma coisa no grego, da LXX. E aí eu não tinha uma resposta, não tinha tempo de pesquisar mais. Então, você vai ter que confiar em mim. Caso não confie em mim, vá confiar no Elcio, no pastor José Arthur. Eles vão solucionar o problema. Mas o que nós temos aqui, no início do versículo 12, é um infinitivo de propósito. O texto diz, para contar os nossos dias. O que ele está dizendo? Olha, tudo isso que eu venho falando, da brevidade da vida, da ira de Deus sobre nós, dos nossos pecados que são revelados. Deus não faz isso porque ele é aquele sujeito violento, perverso, que diz, você pecou, pá! Eu sei o que você fez. Ou como aquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Sei tudo. Ele diz, não, Deus faz isso para que nós aprendamos a contar nossos dias. Que nossos dias são tão breves que a gente nem consegue enumerá-los. Em seguida, ele usa o imperativo na segunda pessoa do singular, que declare tu. E aqui esta frase está se referindo a Deus. E o que ele quer dizer com isso, Senhor? Que o Senhor assim nos ajude. Porque ele poderia até saber contar os seus dias. Mas a concessão de um coração sábio agora é graça de Deus. Por isso que ele recorre a Deus. Que o Senhor assim nos conceda. Que o Senhor faça isso. E a terceira frase é resultado da junção das duas. Para contar os nossos dias, que o Senhor declare. E como resultado disso, eu alcance coração sábio. Na realidade, ele diz um pouco mais do que eu alcance. Ele está dizendo que eu traga coração sábio. Que eu carregue uma mente sábia, que consiga discernir os meus dias. Olha, irmãos, vamos pensar que Moisés está
pensando no fim da sua vida. E nestes últimos dias ele ainda quer aprender de Deus. Ele ainda está em busca da grande sabedoria, que é o grande segredo que todos os homens do Antigo Testamento buscaram. Não é à toa que Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor ao Senhor é a cabeça, é a origem, é a fonte da verdadeira sabedoria. Interessante, irmãos, eu tenho acho que talvez uns 8 minutos a mais. Então aqui, mas eu quero traduzir aqui. Eu não sou um bom tradutor, viu, José Arthur? Então, mas como você não tem a letra, mas o hino, o cântico é de um CD, eu acho que... Bom, mas o hino é Who am I? Quem sou eu? Então ele diz o seguinte: quem sou eu? Que o Senhor de toda a terra queira conhecer o meu nome e cuidar das minhas mágoas. Quem sou eu? Que a brilhante estrela da manhã escolhesse iluminar o caminho do meu coração, sempre questionador. Não é por causa de quem eu sou, nem por causa do que tu tens feito. Na realidade, é o contrário. Não é por causa do que eu sou, mas por causa do que tu tens feito. Não por causa do que eu tenho feito, mas por causa de quem tu és. Eu sou como a flor que rapidamente desaparece. Hoje está aqui, amanhã se foi. Eu sou uma onda lançada no oceano, um vapor ao vento. Ainda assim, tu me ouves quando eu clamo, Senhor. Tu me seguras quando estou caindo e tu me dizes quem eu sou. Quem eu sou? Que os olhos que veem o nosso pecado olhem-me com amor e me veja a levantar de novo. Quem sou eu? Que a voz que acalmou o mar chame-me através da turbulência da tempestade e acalme a tempestade que há em mim. Olha, meus irmãos, quem somos nós? Somos tudo isso que Moisés disse, até nas malandragens de ocultar os pecados ocultos. Mas aqui somos postos como Moisés, até aqueles que eu voluntariamente escondi, estão diante do Senhor. Todos, sem exceção. Então Deus quer homens e mulheres sábios no meio do seu povo. Esses homens conhecem o seu Deus. E aqui eu vou dar uma palavra breve sobre cada um dos textos, a partir do versículo 13 em diante. Aqui Moisés começa o seu caminho, clamando a Deus por um retorno. Os irmãos se lembram da palavra tornai filho dos homens? Aqui ele vai usar o mesmo verbo, mas para Deus tornar. No versículo 13 ele diz: retorna, Senhor. Até quando? Permita-te lamentar sobre teus servos. O salmista Moisés diz aqui: Senhor, em lugar do Senhor dizer tornai filho dos homens ao pó, tu torna para nós. Tão ligado à profecia, o Senhor tornará para vós outros. Agora ele diz: Senhor, vem, torna. Dá um meia volta, é uma palavra típica de arrependimento na linguagem profética. É quase como se dissesse: Senhor, o Senhor está indo aqui, está virando as costas para nós, por isso que tem vapor de ira, por isso que tem turbulência na nossa vida. Agora, Senhor, vira-te para nós. E ele diz mais uma outra coisa neste texto: permita-te. É uma opção para Deus. Lamentar sobre os teus servos. E o que ele quer dizer que Deus... Eu sei que essa linguagem parece meio estranha para nós, que Deus venha lamentar, mas o que Moisés está dizendo é basicamente aquilo que Jesus fez sobre Jerusalém. Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu não quis reunir vocês como a galinha faz com os pintinhos. Aqui Moisés diz: Senhor, vem conosco, vem chorar conosco. Em lugar de lançar a tua ira conosco, vem chorar, porque nós somos exatamente isso que o Senhor sabe que nós somos. Nós somos pó. Interessante que um dos argumentos de Moisés para Deus perdoar: Senhor, tu sabes que esse povo é difícil, o coração dele é duro, perdoa. Lamenta-te, vem lamentar conosco, vem aqui conosco chorar por nós. Como grandes homens de Deus fizeram isso. Foi citado umas orações, eu acho que de Daniel ou de Neemias.
Nós pecamos. Aí você fica pensando, rapaz, esse cara é o neto, é o bisneto dos caras lá, dizendo, nós pecamos, nós fizemos isso, nós quebramos a tua aliança. Vem nos dar um coração sensível. Segundo lugar, ele diz, sacia-nos. O teu amor leal, satisfaça-nos de manhã. E aí o resultado disso é que nós gritaremos com gozo e nos regozijaremos todos os dias. Ele quer que Deus devolva a alegria do povo resgatado. E aí ele se lembra daqueles dias quando ele saiu e atravessou o Mar Vermelho e o povo cantava de alegria. Era o povo resgatado, era o povo do Senhor. Aí ele diz, Senhor, sacia-nos com alegria. Mas ele diz, sacia-nos de manhã. Parece que Moisés está dizendo aqui, Senhor, nós passamos uma noite tão escura. Lembre-se daquele salmo que diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Parece que eles estavam vivendo noite densa, trevas densas. Aí ele diz, Senhor, está na hora do Senhor voltar a iluminar com um novo dia. Que nós pudéssemos ter chorado essa noite. Foi apenas uma noite. Mas agora queremos a alegria do povo resgatado. Alegra-nos, versículo 15. Conforme os dias que nos humilhastes, conforme os dias que nós vimos, os anos que vimos a tua maldade, nós vimos a adversidade. O regozijo continua aqui. Dias e anos são períodos de tempo que o povo passou no deserto experimentando o desfavor. Mas agora ele quer que o Senhor recompense. Como se ele tivesse pedido, Senhor, dá uma compensação para nós. Nós perdemos tanto, dá uma compensação para nós. E o versículo 16, ele fala dessa revelação de Deus. Que para teu servo apareçam os feitos do Senhor sobre os teus filhos, revela a tua grandeza. E aqui, o que o salmista está pedindo é como Deus, aquele grande rei que ao apresentar seu povo, tem as melhores vestes. E quando ele se levanta para abençoar o seu povo, ele é ovacionado pelo seu povo. Há gritos de vivas ao grande rei. Então ele diz aqui, Senhor, que nós sejamos revestidos por essa grandeza, que a beleza da tua vestimenta seja vista por nós. E finalmente, o Moisés diz, e seja o deleite do Senhor sobre nós, nosso Deus sobre nós. Estabelece o feito de nossas obras, de nossas mãos sobre nós. E o feito das nossas obras estabelece-o. Ele pede que o prazer do Senhor esteja sobre o seu povo. Ele pede que Deus, em lugar de irar-se contra o seu povo, tenha alegria no seu povo. Somente Deus pode reverter a natureza passageira da grama. Somente Deus pode trazer sentido à vida passageira do homem. Meus irmãos, e qual é o futuro da igreja? É Deus. Não tem algo mais sólido. Nós estamos na geração Z, estou certo? Vem o quê? A W? Qual é a próxima geração? Quem será o nosso político eleito que vai governar o nosso país por mais 4 anos? E o que ele fará? Ele vai terminar o governo? Não vai terminar o governo? Não sabemos. E você, quando chegar à sua igreja, imagina só se, durante a sua ausência, um grupo de irmãos reuniu para dizer que já basta do seu ministério ali. Vamos te dar 6 meses de sustento e os próximos 6 meses tu te vira. Mas o que resta para nós? Um Deus eterno. Esse é o nosso refúgio. E que no final das contas é um Deus que vai voltar a sorrir para nós. Um Deus que vai se alegrar conosco. Um Deus que vai voltar a nos abençoar. A única esperança da igreja é esse Deus que não muda e que criou todas as coisas, incluindo o solo sobre o qual nós pisamos nesta manhã. Então, meus irmãos, a igreja... Apagaram aqui? Já desligou aqui? Mas não é para eu terminar logo não, né? O passado, presente e futuro da igreja. Eu não decorei esse título aí. Vai aparecer ali? Está aqui. O futuro da igreja, ou a igreja do futuro. Onde está a sua segurança? Meus irmãos, deixa-me dar um conforto para os irmãos. Esse Deus continuará nos ajudando a frutificar. Talvez alguns mais, outros menos. Mas nós continuaremos frutificando. Por quê? Porque Ele continua sendo o Senhor da igreja. Eu sou o mesmo ontem e hoje
e o serei para sempre.